O Flávio, a grande alavanca de resultado do São Paulo no balanço de 2025 divulgado foi a venda de jogadores, né? E muito questionada pelo torcedor, dado que São Paulo há bastante tempo talvez não tinha uma geração e uma safra vitoriosa e com potencial de venda, e mais uma vez mal trabalhada pela gestão anterior, né? A gestão, ou a mesma gestão, porque o Arrima Assis ele fazia parte disso também. Né? E quando a gente vê, né, o nosso vizinho do lado, cada vez mais negociando jogadores de forma muito melhor do que a gente fez um dia, porque a gente já foi referência nisso, hoje não é mais. E é talvez uma das grandes soluções que o São Paulo tenha para pagar essa dívida, né? Mas eu acho que você trouxe bem, precisa ter um plano austero aqui para que a gente pare de alavancar a dívida e a gente precisa gerar receita de forma estruturada para conseguir equilibrar do ponto de vista financeiro. Que eu, de novo aqui, até pela sua resposta, entendo que a gente não tem isso planejado, ou não existe uma proposta de trabalho ainda nesse sentido. Como é que você viu essa questão dos resultados? Porque para mim eles são resultados, né, ruins ainda, apesar do resultado ficar positivo, do superávit. Ele tem grande parte dele de venda de jogadores, que não vai acontecer toda hora, né? E como a gente falou, talvez numa safra dos últimos 10 anos, a melhor safra que tinha, a gente vendeu mal, né? Dado agora o William Gomes, por exemplo, que deve ir à Premier League com um valor 3 vezes maior do que o São Paulo vendeu ele ao Porto, né? Vendemos o Lucas Ferreira, Matheus Alves, né, Henrique Carmo. O único que ficou de todo aquele contexto foi o Rian Francisco, que teve uma lesão e a gente ainda não é uma incógnita. Né? E só para corroborar aqui, não só na análise financeira, mas do ponto de vista técnico também, a gente vê a base sendo subutilizada ou não utilizada na grande maioria das vezes. Enquanto a gente vê o Palmeiras fazendo transições da base para o profissional com jogadores de 16 anos, a gente foi descobrir que o Mike talvez não tenha potencial para jogar a camisa do São Paulo com 21, né? Que é uma coisa que demora muito. Por isso que eu bato muito na questão do planejamento, Flávio. Além da questão estrutural, que precisa ser discutida, a questão política, mas também não existe um planejamento dentro do futebol. Como é que você enxerga isso? Se eu estou viajando aqui ou se você tem a visão próxima, como é que você está enxergando também esse movimento de dentro do campo que reflete no resultado financeiro, né? Dado que a maior receita veio de venda de jogadores em 2025. Só acrescentar uma coisa antes de responder, Flávio, mas só nessa mesma questão. A gente vende jogadores no desespero para cobrir dívida, e aí a gente aceita qualquer valor. É a diferença do Palmeiras, que espera chegar a proposta pelo valor de mercado que o cara tem. Consegue vender o Vitor Reis, que é um zagueiro que nem era titular do time do Palmeiras, por 32 milhões. Ele vendeu mais ou menos pelo valor que nós vendemos os 4 jogadores nossos da base, os 3, né? O Matheus, o Pedro. É uma conta simples, né? A conta de padaria aqui. 3 jogadores do Palmeiras pagariam a dívida do São Paulo hoje. Hendrick, Estevão e Vitor Reis. Sim. E outra coisa, o São Paulo também faz, né, não é o São Paulo, quando a gente fala São Paulo, né, a gente fala instituição, não é o time, não é o clube, o clube não tem o que falar, são as pessoas que dirigem, né? Muitas vezes elas desvalorizam um produto dela, por exemplo, o Mike, ele acabou de citar do Mike, a gente demorou tanto tempo para descobrir que o Mike não serve. O que está acontecendo com o Mike? Ele não está se comportando lá, ele não está treinando direito, só que assim, a gente está desvalorizando um menino que poderia render um bom valor para o São Paulo. Isso também acaba diminuindo aí na hora de vender o jogador, né? O que vai acontecer também. Só lembrar que o Mike não é pior que o Cédric, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pois o Cédric aí ganhando o que ganha, deixa o Mike lá. Não é só isso. Tá, agora o Flávio pode responder todo o pacote. Bom, vamos começar pelo aspecto financeiro. O São Paulo Futebol Clube apresentou no ano de 2025 um superávit de 57 milhões, só que isso dependeu de vendas de jogadores
de 284 milhões, não só as vendas diretas, mas toda a receita relacionada à negociação de direitos de atletas, então, mecanismo de solidariedade, empréstimos, 284 milhões, e o São Paulo ainda teve 87 milhões em receitas que a gente diz assim, não recorrentes, aquilo que não se repete, aquilo que aconteceu uma vez e foi uma exceção. Então, o São Paulo conseguiu uma renegociação das suas dívidas tributárias federais. Com isso, houve um abatimento de multas e juros a serem pagos. Esse é um valor perto de 56 milhões de reais, que como isso não vem para o caixa do São Paulo, mas ele deixará de pagar impostos nesse montante, abate do valor a pagar. Então, é considerado uma receita. O São Paulo ainda teve 22 milhões de reais ganhos numa ação administrativa contra a Receita Federal de compensação de imposto de renda retido em operações, remessas de dinheiro para o exterior. Isso é muito complicado, mas vamos dizer o seguinte, o São Paulo pagou mais imposto do que devia no passado. Então, vai ter uma compensação financeira. De novo, não vem para o caixa, mas diminui o valor que o São Paulo vai pagar, uma receita. Mais 8 milhões de uma ação também, uma decisão judicial que isenta o clube de pagar o que era a taxa de segurança pública para jogos de futebol. Traduzindo tudo isso, se eu tirar esses efeitos não recorrentes, aquilo que aconteceu uma vez e não vai se repetir, se eu deixar de lado a questão das vendas de jogadores, a verdade é que o nosso resultado estritamente operacional foi um déficit de 265 milhões de reais. No fundo é isso. O São Paulo, por mês, perde, gasta 10 milhões a mais do que arrecada e ainda paga mais 10 milhões por mês, 11 milhões por mês de juros. Então, essa é a conta. Nós estamos com 21, 22 milhões de reais de gastos a mais do que aquela receita recorrente, que é a receita previsível, receita que vem dos patrocínios, que vem do sócio-torcedor, que vem da bilheteria, que vem dos direitos de transmissão. Aí o mundo sabe que o São Paulo está nessa circunstância. E se você está pendurado no mercado, se o teu nome, você tem dívidas, e você vai vender o teu carro, vão te pagar menos do que ele vale. Então essa hoje é a grande diferença entre um Palmeiras que vende bem e nós que vendemos mal, porque eles sabem, o mundo sabe que nós precisamos vender e o mundo sabe que nós precisamos vender agora. A venda do Beraldo em 2023 foi um exemplo disso. Para que o resultado financeiro do ano não fosse tão ruim, a venda do Beraldo foi fechada no dia 31 de dezembro de 2023. Era um valor equivalente a 19 milhões de euros. Se nós tivéssemos esperado o final da janela de transferências em janeiro, esse valor com certeza teria sido mais alto. Porque ao contrário da feira, que a gente vai, que os preços vão caindo, que no fim de feira você compra mais barato, no mercado de jogadores não. Se você conseguir segurando o teu atleta, quando chega no final, a grande equipe pagaria mais por ele.